Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Convido os irmãos, ainda que a maioria dos irmãos sejam varoas, mas porque tem um só varão, melhor, tem mais do que um varão, são irmãos. Então vamos nos posicionar. Irmã Naná está vindo ali correndo como se fosse na raia de natação. Ali agora no sprint final de 50 metros, aí está chegando rápida. Não, Naná, não para, Naná. Sim, Naná fez falta ontem, mas ela estava no aniversário da irmã lá em São Conrado. Isso, vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, por esse dia, pela vida, por tudo que o Senhor tem feito. Mais uma vez entregamos a condução desta aula, Pai, a Ti. Coloca Tuas palavras em minha boca, dá liberdade para falar em Teu nome e, ao mesmo tempo, prepara o coração da Tua igreja para que sejam receptivos e estejam atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor fala por meio da Sua palavra. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje a aula 16. Na semana passada nós demos destaque ao anticristo e ao falso profeta, né? Demos destaque porque eram os protagonistas daquele capítulo, né? Número 13. Então hoje na aula 16, abordando o capítulo 14, nós vamos dar destaque para a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios, né? Então, o capítulo 14, ele encerra a quarta sessão paralela e progressiva que estamos estudando. Então, como eu já coloquei em outras aulas e nós já estamos, né, avançando 2/3 do livro de Apocalipse, né, dá para entender que existem informações que estão sendo aditadas, né, mas não é de todo novidade. Ou seja, não vamos dizer que toda aula tem 100% de novidade, porque seria incoerente com o que nós estamos declarando desde o início, né, que tratam-se de 7 sessões paralelas e progressivas, né? Então, acabou uma sessão, né, inicia a segunda, e em cada uma dessas sessões está compreendido exatamente o período entre a primeira vinda de Cristo, a segunda e o que vai acontecer no final dos tempos, né? Então, apenas adicionando informações, né, que vão sendo transmitidas por meio dos capítulos. Então, já vimos sobre os 7 candeeiros, né, os 7 selos, as 7 trombetas, e agora nós estamos debruçados sobre o quarteto do mal, né? O quarteto do mal, essa gangue do mal, né, ela é representada, né, pelo dragão, pelo Satanás, pela besta do mar, o anticristo, pela besta da terra, o falso profeta, e pela Babilônia, a grande meretriz, né? Então esse é o quarteto do mal, que se levanta contra Cristo e contra a sua igreja. Cada sessão, já falei, né? Então já está dito, não vou ler novamente. E nesse capítulo nós veremos mais uma vez a cena dos gemidos na glória e a condenação, né, dos ímpios, dos iníquos no juízo final. Então, dito isso, vamos fatiar, né, o capítulo 14 em mais do que 2, 3 fatias, né, exatamente para poder focar os nossos olhos naquela porção, né, e a gente poder entender melhor. Então, a primeira grande fatia, os 5 primeiros versículos, né? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, não é Sinai, Sião, e com ele 144.000, então já falamos isso em outras sessões, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico,
diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, ou seja, não há novidade sobre isso, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam, quem? Os 144 mil que não se macularam com mulheres, porque são castos. Lembrem-se que estamos diante de uma linguagem simbólica. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, primícias, né? E não se achou mentira na sua boca, portanto, não há mácula, não tem mácula diante desses 144 mil. Então, a igreja está com Cristo no céu, né? Então, essa é a primeira grande fatia composta pelos 5 primeiros versículos desse capítulo. A igreja selada está de pé com o Cordeiro no Monte Sião. Os 144 mil são o mesmo grupo, né, que foi selado no capítulo 7. Estamos diante de 7 sessões paralelas e progressivas, contendo os mesmos eventos, né? Então, já falamos sobre isso. Eles representam a totalidade dos redimidos, né? E ali nós apresentamos naquela ocasião, né, o 12 vezes 12, representando as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento e, consequentemente, né, a igreja como um todo. Eles fazem o contraste com os adoradores da besta, que foram marcados para a condenação. Os remidos recebem também uma marca, o nome de Deus e do Cordeiro. Aquela marca de Apocalipse 7, verso 3, continua válida. Lembrem-se, estamos dando mais informações. O livro de Apocalipse se propõe, na evolução dos capítulos, a dar mais informações. E aqui está dizendo que agora eles recebem a marca do Pai e do Filho. Embora esses 144 mil sejam os mesmos do capítulo 7, que já falamos aqui, há mais detalhes sobre eles nessa passagem. Quais sejam? João não está apenas ouvindo os selados, mas também está vendo. Há uma definição de lugar aonde que eles se apresentam, no Monte Sião. Revela-se a marca deixada pelo selo, né? Ou seja, as duas igrejas agora estão nitidamente contrapostas, né? A igreja de Deus e os que são adversários. E os selados estão ligados não apenas a Deus, mas também ao Cordeiro, né? Essa marca, ela representa o selo de Deus e do Cordeiro. Então, o Monte Sião não é na terra, mas no céu. Trata-se da cidade santa, a Nova Jerusalém, a Sião celeste, né? Não vamos confundir com o Sinai, o Monte Sinai. Olha aqui, ó, até disse isso, fazendo contraste entre Sinai e Sião. Hebreus capítulo 12, verso 22, declara o seguinte: mas tendes chegado ao Monte Sião, né? E esse Monte Sião é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então, esse versículo, né, ele endossa o que está sendo dito aqui no início, né, fazendo um paralelo, né, um contraste entre o Monte Sinai, onde foram revelados os 10 mandamentos, com o Monte Sião, que não tem uma dimensão terrena, mas sim celestial, né? Então, eu apenas me vali de um versículo para poder endossar o que estou dizendo. Os 144 mil foram remidos da terra, foram selados por Deus para glorificarem a Deus no céu, né? Qual a novidade disso? Nenhuma, né? A igreja está cantando no céu enquanto os adoradores da besta blasfemam.
A besta e os seus adoradores blasfemam contra Deus, mas os gemidos do Senhor estão no céu cantando um novo cântico, né? Um novo cântico. Aqui na terra, os crentes sofrem e choram, mas Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e então a alegria da igreja será completa, e ela cantará um novo cântico que ninguém poderá aprender, senão os gemidos por Deus, né? A igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Os gemidos não se prostituíram com a grande meretriz. A expressão não se macularam com mulheres porque são castos. E aí nesse ponto eu disse para a igreja, né, cuidado que nós estamos, ou reforçando, nós estamos diante de uma linguagem simbólica, né? Então não se trata de celibato. A Bíblia não considera o sexo no casamento de maneira nenhuma uma contaminação. Ao contrário, ela exalta o casamento como imagem da mais elevada dignidade. Antes, é uma expressão que denota pureza espiritual. João ele fala diversas vezes da idolatria da besta como porneia, né? Ou seja, uma palavra grega, cujo significado é este que está aqui, a adulteração. Então, João associa a idolatria à adulteração, ao adultério, né? A igreja é uma virgem pura apresentada ao seu noivo Cristo Jesus. Assim, os 144.000, eles são virgens e castos, no sentido de terem se recusado a se manchar, participando da prostituição que é adorar a besta, mantendo-se puros em relação a Deus, né? Então, essa é a relação por trás de uma linguagem simbólica, o significado espiritual associado aos 144.000, a igreja fiel de Deus. Os gemidos são os seguidores do Cordeiro. Eles não seguiram a besta como todos os demais, mas seguiram o Cordeiro ainda que para a morte. Os gemidos são discípulos de Cristo, eles ouvem a voz do pastor e o seguem. Eles negaram a si mesmos, tomaram a Cristo, né, e seguiram ao Senhor, né? Fazendo uma alusão aqui àquela ordem de Deus, né, quando diz, né, tome a sua cruz e siga-me, né? Então eles negaram a si mesmos, tomaram a Cristo como referência, como Senhor e Salvador, e o seguiram. Os gemidos são primícias para Deus. Primícias aqui não são um grupo seleto, um grupo distinto, né? Mas toda a igreja. Toda a igreja é a igreja dos primogênitos, né? Então, quando nós falamos de primogenitura, nós falamos, né, ao olhar, por exemplo, para o Antigo Testamento, né, ao falar de primogenitura, nós falamos de quê? De uma bênção especial, de uma bênção diferenciada, né? Então, as primícias do Senhor são os seus eleitos, são aqueles que receberão uma porção especial e diferenciada, né? Os gemidos são puros de lábios e de vida, enquanto os ímpios blasfemam e se contaminam com a meretriz e seguem uma mentira. Qual mentira? A besta e os seus falsos milagres. Os redimidos não têm mentira na sua boca, nem mácula em sua vida. Vamos lá, segunda fatia do capítulo 14, versos 6 e 7. Agora vamos tratar de algumas vozes, né, declarando algumas coisas. E a primeira voz diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam
sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então aqui o segundo, vamos dizer assim, o segundo título, né, o juízo, é anunciado aos moradores da terra. Eles são exortados a temerem a Deus e a darem glória a Deus. O capítulo 13, que nós estudamos, na semana passada, ele acaba com uma nota triste. Em que sentido? A marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Nós falamos sobre isso na semana passada, fizemos inclusive uma associação com a questão nos dias de hoje sobre o chip, se precisamos estar preocupados, se vamos buscar um caminho alternativo, porque fala da marca na mão direita e na fronte, então botaríamos na mão esquerda e estaríamos isentos desta limitação imposta por esse versículo, A pergunta que ecoa em todo mundo é a seguinte, lá do verso número 4 do capítulo 13. Quem é como a besta? Quem pode pelejar contra ela? Somos informados que a besta tinha autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, por isso é que o capítulo 13, ele encerra com uma nota triste, porque fica uma pergunta como se não tivesse resposta. Mas agora o anjo proclama as boas novas de alguém muito mais forte do que a besta, que é o Deus Todo-Poderoso. Ele sim deve ser temido, a ele sim deve ser dada toda a glória. Então é a ele que nós devemos as nossas ações, os nossos pensamentos para receber o selo da aprovação. Muito mais do que termos o selo da aprovação do pastor, dos homens, da família, nós precisamos ter o selo da aprovação de Deus. Enquanto durar o tempo, os homens têm a oportunidade de se arrepender e de se voltar para Deus. Então, Deus ele não é homem de uma só palavra, falou, não cumpriu, sacramentou. Ele é longânimo, é paciente, mas existe um tempo, e esse cálice vai se enchendo, e ele está se enchendo, e um dia ele vai transbordar. Somente Deus é digno de ser adorado, porque Ele é o Deus Criador, Ele é a origem de todas as coisas. Os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo. Antes do juízo, Deus alerta, Ele avisa, Ele conclama ao arrependimento, como Ele vem fazendo quando nós nos debruçamos para estudar a palavra, ao escutar a palavra na igreja, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e deixarem eu entrar, eu entrarei e cearei contigo, terei comunhão, aliança contigo. Então a expectativa de Deus é que, independente do que fizemos no passado, quem fomos no passado até aquele dia, venhamos a deixar a sua palavra nos transformar, produzir frutos de justiça, de arrependimento. Então é isso que está querendo dizer aqui. Deus alerta constantemente, e isso é uma declaração válida em cada dia de nossas vidas. Os ímpios vivem como se o juízo jamais fosse chegar. Eles vivem desapercebidamente, E assim a gente vê claramente diante de pessoas que estão ao nosso redor, ímpios, colegas de trabalho, familiares, que desdenham de Deus, que são indiferentes a Deus, com um coração de pedra, que não conseguem entender aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, o que Deus requer de nós, espera de nós, porque não vem
e porque não veem, não acreditam, né? Mas agora o juízo é chegado, é a hora da queda da Babilônia, da ira de Deus, do lago do fogo, da foice. Portanto, não há mais tempo para a misericórdia de Deus. Mas ninguém poderá dizer que não estamos diante de um Deus que é extremamente misericordioso. Terceira fatia, segunda voz, verso 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então agora nós estamos falando sobre a queda da Babilônia, né? Ou seja, a proclamação da queda da Babilônia. Entendendo, claro, ou relembrando, melhor dizendo, que a grande Babilônia trata-se da grande meretriz. A verdadeira igreja, ela está no céu, e a falsa igreja, ela está arruinada. Ela é grande, mas está perdida. Ela seduziu, enganou, mas agora está caída, né? Então, há tempo para tudo, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E não será diferente com esta questão, diante de um Deus que é o dono da história, né? O início e o fim de todas as coisas. Hoje, mais do que a antiga cidade da Babilônia na Caldeia, né, com as suas prostituições espirituais, ou ainda a cidade de Roma, vista pelo apóstolo João como símbolo de tudo que representava uma força contrária aos ensinamentos de Cristo, nós podemos dizer que a Babilônia representa o quê? Uma força anticristã. O sistema mundial confuso, perverso, profano, totalmente antagônico, contrário, opositor ao reino de Deus, né? Mais ainda, usando não apenas a religião, mas também os poderes seculares, né? Como o sistema monetário mundial, o comércio, a política. Para quê? Para oprimir e tentar roubar a fé na palavra de Deus pregada por Jesus, né? Lembrando, é importante lembrar que nós estamos diante de um inimigo que é multifacetado, né? Então, ele tem diversas faces, facetas, se apresenta em diversas vulnerabilidades que os homens apresentam para que ele possa atuar. No passado, a Babilônia trouxe opressão e confusão sobre as pessoas, inclusive sobre o povo de Deus. Hoje, ela traz a mesma coisa, como eu disse, tentando oprimir e desviar, né, os crentes do caminho que Deus traçou para eles. Os principados e potestades são os instrumentos do diabo para fazer isso. Quando nós falamos de principados e potestades, nós estamos falando de seres espirituais, né? O exército do inimigo, entendendo que os principados são os principais e as potestades são os subordinados, né? Mas seres celestiais sendo usados a favor do diabo. Então, principados e potestades são os instrumentos do diabo para esta manipulação, né, para este efeito. Muitos teólogos e historiadores resumem a definição de Babilônia, e eu já disse isso em outra aula, como todo o sistema político, econômico e religioso do mundo em geral, sob o domínio do anticristo, né? Então fiz apenas um paralelo com a Babilônia da Caldeia, Roma, né? Mas por trás de uma mensagem, uma linguagem simbólica, a mensagem espiritual que representa isto que está aqui posto e que não é novidade para esta turma. A grande Babilônia age na terra com sedução e perseguição, né? Então, uma das facetas do diabo, sedutor, né? A grande Babilônia é uma meretriz que seduz e engana, mas também ela é uma mulher embriagada com o sangue
dos santos, né? A sua sedução, ela tem um caráter universal. Ela caiu, ela está derrotada, a igreja que foi perseguida e martirizada, vencedora, mas a igreja que perseguiu e matou os santos é agora destruída, né? Então nós estamos diante de um Deus que falamos, né, e exaltamos a misericórdia de Deus, e estamos agora diante de um Deus que é justo, da justiça de Deus que não tarda, mas que se manifestará, né? Quarta fatia do livro de Apocalipse, falando agora da terceira voz, abrangendo mais 4 versículos, do versículo 9 ao versículo número 12, diz assim a palavra: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão direita, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Sem mistura com o quê? Com a misericórdia de Deus, né? Falamos muito bem sobre isso, sobre a questão das trombetas e das taças, uma grande diferença, né? Em que as trombetas ainda têm a mistura do doce e do amargo, né? Então, sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus, né? Então, o quarto ponto que vamos abordar, né, é sobre a condenação dos adoradores da besta, contemplando esses 4 versículos. Os adoradores da besta beberão o cálice da ira de Deus sem mistura, né? Foi o que nós lemos. Até então, a ira de Deus, ela veio misturada, né, como eu disse, com a misericórdia. Mas quando o juízo chegar, os ímpios terão de beber o cálice da ira de Deus sem mistura, ou seja, como eu já disse, aulas anteriores e hoje mesmo, sem qualquer tipo de possibilidade de arrependimento. Assim como, depois de decretado o juízo final, quem está no céu não vai para o inferno e quem está no inferno não sobe para o céu, né? Todos aqueles que estão unidos a este mundo perecerão com o mundo. Quem escolher servir a Satanás vai ter que sofrer as consequências. Eles serão atormentados com fogo e enxofre, e isso fala, né, neste aspecto da intensidade do sofrimento dia e noite eternamente, né? A intensidade do sofrimento. Os adoradores da besta jamais terão descanso. Os gemidos que foram perseguidos e torturados até a morte estão no céu, mas os adoradores da besta no tormento eterno. Os tormentos sem cessar dos ímpios está em contraste com a grande felicidade da igreja fiel nos céus, na presença de Deus, né? E isso fala não apenas da intensidade do tormento, que eu coloquei no slide anterior, mas também da perenidade, né? Da duração, da extensão que o evento proporcionará, né? Além da intensidade, a dimensão temporal eterna, né? Os adoradores da besta estão condenados, mas os que guardaram os mandamentos de Deus e a fé em Jesus e não cederam à pressão da besta, esses estão seguros, né? Então Deus, ele honra os que o exaltam, né? Deus, ele honra os que se submetem
a Ele, os que são submissos a Ele, os que são fiéis a Ele. Como já disse em aulas anteriores, por vezes, ou muitas vezes, Deus ele não nos livra das tribulações, das tormentas, dos sofrimentos, das enfermidades, mas Deus nos livra no meio das enfermidades, nas tribulações, nas provações, nas angústias, né? É como Deus age. Quinta fatia, a quarta voz, verso número 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, a quinta porção, né, trata sobre a bem-aventurança dos que morrem em Cristo Jesus. Há uma mensagem importante sendo ecoada para nós nessas sessões, né? Então aqui, mais uma vez, nós nos debruçamos com uma mensagem positiva, otimista, esperançosa para nós, né? Não olharmos para as circunstâncias que vivemos ou aquilo que ouvimos, mas deixar o nosso coração, né, guardado na palavra, pelas promessas de Deus, andar, viver pela fé e não por aquilo que estamos debruçados no momento, né? O grande paradoxo, qual é o grande paradoxo? Os mortos em Cristo são felizes, né? Então, o grande paradoxo é entender por que a morte traz felicidade, né? Quando a gente olha para um cemitério e ali vemos um corpo, né? A gente não consegue, aos olhos naturais, entender que aquilo em que você olha para o lado tem gente chorando e por outro também, aquilo pode representar felicidade. Por isso, o grande paradoxo, né, para que a gente possa entender, luto é para ser vivido com limitação na sua extensão, né? Então esse discernimento precisa estar dentro de nós. Por quê? Todos nós já passamos e vamos passar por momentos de lutos, seja da família, sangue, seja da família, do corpo de Cristo, né? Mas precisamos ter esse discernimento de que isso é passageiro, é transitório e precisa ser rapidamente virado, né, na história da nossa vida, até porque o tempo que temos nesta terra, ele é limitado, ele é curto e ele é para ser bem vivido, experimentado, deixar Deus trabalhar em nossas vidas, para que a cada dia nós possamos resplandecer a glória de Cristo, sendo transformados de glória em glória na pessoa de Cristo Jesus, né? Então, isso vai acontecer diante das sucessivas decisões de vida que vamos, né, tomar e, consequentemente, colher esses frutos. Isso não é voz da terra, mas do céu. Essa revelação não é passageira. E aí vocês viram, ela deve ser escrita. Aqueles que morrem, ou mesmo os que são martirizados pela besta ou pela grande meretriz, eles são, né, muito felizes, né? E o verbo é ser, não é estar. O verbo estar também é limitado no tempo. O verbo ser, ele tem uma duração bem diferente, né? Então, o que nós vemos, por meio do estudo do livro de Apocalipse, é uma igreja feliz, uma igreja que adora, né? Uma igreja pura, sem mácula, sincera. Não são os mortos que são felizes, mas os que morrem no Senhor é que são felizes, né?
Os mortos em Cristo descansam. Já falamos isso também, já dedicamos uma aula para isto, né? Há grande contraste entre os ímpios atormentados e os redimidos descansando. Aqueles que morrem em Cristo, eles não morrem, eles descansam. Eles não vivem vagando. Eu já disse isso em aula anterior. Então o choro da família não prende o espírito. Não fica vagando também na terra, não vão para purgatório e nem vão para o túmulo, né? Eles vão para onde? Para o paraíso, para o céu, para o seio de Abraão. Eles vão habitar instantaneamente com Cristo, o que é, obviamente, incomparavelmente melhor do que aquilo que eles estão vivendo, né? Por isso, o paradoxo da morte com a felicidade. Os mortos em Cristo não são levados para o céu, preste atenção, pelas obras, mas levam as suas obras para o céu. Vou repetir. Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras, mas levam as suas obras para o céu. Em que sentido? Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Elas não abrem nosso caminho para o céu, mas nos acompanham no céu, no sentido de que nós não ficaremos sem o galardão, a recompensa daquilo que fizemos nesta terra. Prestaremos conta de tudo o que dissermos e o que fizermos, né? Então, vou repetir. Somos salvos pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E isso proporciona em nós um novo tempo, um novo ser, um novo homem, um novo caráter, uma nova disposição. Disposição essa que envolve estar inserido na boa obra de Deus. Não é coerente ser de Cristo e não estar inserido na boa obra de Cristo, porque Deus diz na sua palavra que Ele preparou para que nós estivéssemos andando nas boas obras de Cristo, de Deus, né? Então não há coerência com alguém convertido que não esteja caminhando na estrada da obra de Deus, do reino de Deus, mas não é isto que traz de maneira alguma salvação para a igreja. Sexta fatia, a ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Olha aí mais uma linguagem simbólica. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então, estamos agora falando sobre a segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. Então, Cristo vem nas nuvens. E ele virá de que maneira? Ele virá fisicamente? Ele virá pessoalmente? Se vem fisicamente e pessoalmente, claro que é visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele virá como subiu em uma nuvem. Ele virá com as nuvens. Cristo, ele vem para a colheita das primícias, ou seja, para reunir os seus eleitos,
a sua igreja fiel. Ele virá para julgar. A coroa da vitória estará em sua cabeça e a foice em sua mão. Lemos isso? Da coroa e da foice na mão. Ele virá para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra e então se assentará no trono para julgar. E a colheita é o fim do mundo. A seara está madura, né? Isso significa que a história se desenrola sobre a soberana vontade de Deus, sobre a soberania de Deus, né? Ou seja, a igreja está madura. O que é uma fruta madura? Está pronta para comer, pronta para colher, né? Então, a história amadureceu, está consumado, para que a foice venha separar joio do trigo, o céu do inferno, a salvação de algo que não será bom. Tanto Cristo como os anjos, eles são os ceifeiros. A colheita das primícias é para o Senhor, né? A primícia do nosso tempo, da nossa vida hoje é para o Senhor, né? Gemidos serão reunidos como o trigo no celeiro, mas os ímpios como joio na fornalha. Foi exatamente o que eu disse, né? Então vejam que muitas coisas que nos são cobradas, direcionadas, exortadas para serem feitas no dia que se chama hoje, são coisas que estarão sendo feitas por toda a eternidade. Acabamos de falar de primícias, né? Primícia no céu e primícia enquanto estamos vivos. E esse discernimento precisa estar dentro de nós, porque buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça fala de primícias. Amar a Deus acima de todas as coisas fala de primícia, né? E primícia não somente do dinheiro, do tempo, mas da vida, como oferta viva ao Senhor, né? Então, assim como o livro, a palavra de Deus não é um livro de história, né? Eu também não estou contando uma história. Quando subo no altar para pregar a palavra, não sou um contador de história. E a gente precisa entronizar, internalizar, né, algo para deixarmos de ser apenas ouvintes, porque a própria palavra de Deus nos diz, né, que aqueles que são apenas ouvintes estão enganando a si mesmo, né? Então estamos falando de primícias, poderíamos estar falando de muitas outras coisas dentro do leque espiritual, dentro da palavra de Deus, né? E o que Deus nos chama é não ser ouvinte, mas ser praticante, a colocar em prática. E aqui eu estou falando sobre primícias, colocar em prática as suas primícias para Deus, não é o resto. O que Ele te deu não foi resto, o que Ele te dá não é resto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é resto. Então cabe a nós sermos constrangidos por esse amor e tomarmos ações que sejam coerentes com a nossa identidade, filho de Deus, testemunha de Cristo, templo do Espírito Santo de Deus, colocar em prática o que já não somos mais inocentes para fazer, não é para amanhã, né? A irmã Rafaela lembrou uma célebre frase que eu costumo dizer ontem na sua pregação: não deixe para amanhã o que podemos e devemos fazer no dia que se chama hoje. Hoje. Sétima fatia, deixa eu ver aqui. Sim, sétima fatia. E última, né? Normalmente a gente fatia uma pizza em 8, né? Mas aqui são 7. 7 fatias. A vindima. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo,
tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, o lagar foi pisado fora da cidade. E correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos. Então veja aonde começa o pé do cavalo e aonde estão os freios do cavalo. Então veja a dimensão do sangue que está aqui declarado de maneira simbólica, numa extensão de 1.600 estádios, né? Então, fora da cidade. Que cidade é essa? Da cidade celestial. Então, a segunda vinda de Cristo para o castigo final dos ímpios, né? O juízo para os ímpios será como uma vindima. A ideia aqui não é de uma colheita dos frutos, mas de um lagar onde as uvas elas são pisadas e elas são esmagadas. Essa é uma ideia clara do quê? Do furor da ira de Deus contra os ímpios, contra aqueles que blasfemaram do seu nome, do nome de Deus, e perseguiram a igreja, né? Em Apocalipse, mais adiante, no capítulo 19, verso 15, mostra o próprio Cristo pisando o lagar, dizendo, diz a palavra, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, né? Ou seja, lá no capítulo 19, nós estaremos debruçados na sexta sessão, antes da sétima, que começa no capítulo 20, e mais uma vez, como tratam-se de sessões paralelas e progressivas, incrementando detalhes do que vai acontecer, está aqui mais um exemplo, mais um detalhe daquilo que está sendo declarado agora no capítulo 14, dá para entender? O lagar é fora da cidade, ou seja, os salvos não participarão desse juízo. Haverá um tratamento diferenciado para aqueles que estarão fora da cidade. Esse é o lagar da cólera de Deus. Os gemidos não sofrerão esse juízo. Os gemidos serão a delícia de Deus, a noiva do Cordeiro, enquanto os ímpios serão o alvo da ira pura de Deus. O juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares, né? Então, a extensão de 1.600 estádios, né, é igual a cerca de 360 quilômetros, o que dá uma ideia da distância do norte ao sul da Palestina, e mais ainda, né, de Dan ao norte a Berseba ao sul. Então, ou seja, dando uma dimensão de completude, o sangue vai até os freios dos cavalos, ou seja, 1,5 metro de altura. Esse mar de sangue é sem dúvida um símbolo do completo e total juízo de Deus que alcança os ímpios plenamente e em todos os lugares. Ninguém se esconderá, ninguém se esconde. Não existe pecado oculto hoje, ninguém se esconderá, né? Tem esta capacidade de se esconder dos olhos de Deus. E aí nós encerramos o capítulo 14. Como eu previa, eu estaria encerrando a aula um pouquinho antes das 9h30, mas se eu colocasse apenas esse versículo, que é a primeira fatia do capítulo 15, na próxima aula, eu tenho certeza que com a juntada de outras informações que eu tenho que apresentar, né, envolvendo os dois capítulos, essa é a ideia, né, que compõe a quinta sessão,
certamente eu teria que fazer na velocidade não da luz, mas de um trem-bala, né? E aí, para não eu mesmo ficar aqui sofrendo, né, eu fatiei apenas para poder fazer a introdução, né, obviamente, daquilo que vamos abordar na semana que vem, que também não tem novidade, mas eu vou aproveitar a oportunidade para massificar conceito, conhecimento, e vocês saírem deste longo estudo do livro de Apocalipse com alguma coisa na cachola mental de vocês. Vamos lá. Os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal, né? Flagelos, não são mais selos, trombetas, flagelos. Grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus, né? Então, é apenas esse versículo. Então, a preparação para as taças da ira de Deus. Então, vamos lá. Nos capítulos 1 e 3, nós vimos que por meio da pregação da palavra, aplicada ao coração pelo Espírito Santo, igrejas são estabelecidas, né? Igrejas vivas, eu e você, são estabelecidas. Estas são candeeiros, portadoras de luz no mundo que está em trevas. Elas são abençoadas pela contínua presença espiritual de Cristo Jesus, né? Então, a primeira sessão, envolvendo os capítulos 1, 2 e 3, fala sobre os candeeiros, sobre a igreja viva do Senhor. Nos capítulos 4 e 7, vimos que o povo de Deus é perseguido repetidas vezes pelo mundo e exposto a muitas provas e aflições, e ali começam a ser abertos os 7 selos. Já nos capítulos 8 e 11, os juízos de Deus visitam repetidas vezes o mundo perseguidor, mas este não se arrepende de seus pecados e representam as 7 trombetas da ira de Deus. Ainda há uma mistura do doce e do amargo, da justiça e da misericórdia. Fruto do quê? Fruto das orações dos santos, né? Isso foi bem destacado, que as nossas orações, elas encontram um verdadeiro receptáculo, recipiente no céu, para que depois seja levado à presença de Deus e produza o haja de Deus em nossas vidas, né? Então as trombetas não são nada diferente disso, reforçando para nós a importância de uma vida de oração, algo que Jesus fez com maestria, algo que está escrito na palavra de Deus e que não pode ser atropelado por nós, não pode ser tratado como algo indiferente, como perda de tempo, como resto. Nos capítulos 12 e 14, que acabamos, né, que encerramos agora, vimos que este conflito entre a igreja e o mundo torna-se mais intenso, mostrando um combate entre Cristo e Satanás. Agora, nos capítulos 15 e 16, né, que vamos debruçar semana que vem, surge uma pergunta: quando na história as trombetas do juízo, as pragas iniciais, não conduzem os homens ao arrependimento e conversão, o que lhes sucede? Permitirá Deus que esses homens ímpios continuem impunes? O cálice da ira de Deus tem um limite? Ele se encherá? Né? E a resposta você já conhece. Quando os ímpios não se arrependem com as trombetas do aviso de Deus, segue a efusão final da ira, ainda que não completa até o dia do juízo. Essas taças são as últimas, não há mais tempo para arrependimento. Aos ímpios endurecidos, a morte os precipitará, inevitavelmente, nas mãos do Deus irado. Mesmo antes de morrer, eles poderão ter cruzado a última linha da esperança entre a paciência de Deus e a sua ira, algo sem volta. Então vamos lá. A conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas de Deus.
As trombetas advertem, as taças consumam a cólera de Deus. Em toda a história da humanidade, repetidas vezes se manifestou a ira de Deus sobre os impenitentes, né? Então, repetidas vezes isso aconteceu e está acontecendo, né? As trombetas advertem, as taças são derramadas. Esses impenitentes são aqueles que receberam a marca da besta. Esses são aqueles que adoram o dragão e são dominados pelas duas bestas e pela Babilônia, a grande meretriz. Ou seja, estamos falando novamente de quem? Da gangue do mal, do quarteto do mal, né? Nas trombetas, apenas 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos, afligidos. Mas nas taças, a ira de Deus, ela se consuma, né? Então, a progressão daquilo que está acontecendo, né, na própria terra, diante dos nossos olhos, a manifestação dos sinais do fim dos tempos, né? Já vimos que todas as 7 sessões paralelas se referem ao mesmo período, ou seja, o tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, né? Eu espero que, pelo menos esta questão na prova, vocês acertem, porque quase que toda aula eu falo sobre isso, né? As 7 sessões compreendem o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e que passa pela era da igreja, da graça, que nós estamos vivendo, né? À medida que avançamos para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes e o juízo de Deus cada vez mais claro. Tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena do juízo final. Em Apocalipse, do capítulo 14, que acabamos de ler, vimos a cena da colheita do trigo e a vindima dos ímpios esmagados no lagar da ira de Deus. Mais adiante, né, no 7º flagelo, nós temos uma clara cena do juízo final. As 6 primeiras taças se referem a uma série de acontecimentos que precedem o juízo final, né? Mas, como disse, vão sendo acrescidos detalhes na evolução dos capítulos. Tanto a 4ª sessão quanto a 5ª começam de forma muito semelhante. Se a 4ª sessão começa com o nascimento de Cristo e avança até a cena do juízo final, 4ª sessão vencida com o capítulo 14, então somos levados a crer que a 5ª sessão, que está começando hoje e será terminada na aula que vem, também cobre todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Tanto a 4ª sessão quanto a 5ª tratam dos mesmos inimigos da igreja. As mesmas forças de maldade que encontramos nos capítulos 12 e 14. O dragão, a besta que emerge do mar, a besta que sobe da terra, né, são os inimigos que a igreja enfrenta na 5ª sessão. Seria incoerente? Seria incoerente, se estamos falando de sessões paralelas e progressivas, seria incoerente se tivesse alguma coisa totalmente oposta ao que já foi declarado 4 vezes. Portanto, somos levados a crer que essa sessão, a 5ª, das 7 taças, atravessa o mesmo período da história compreendido pelas outras sessões. Não obstante, e este é o último slide, salvo engano, não obstante, as 7 taças compreendam todo o período da igreja, elas apontam e se aplicam especialmente ao dia do juízo e as condições que o precedem imediatamente. O procedem, melhor dizendo, não é precedem, o procedem imediatamente. As trombetas são juízos parciais, são alertas de Deus, são avisos de Deus, que na sua ira continua se lembrando da misericórdia. Mas as taças falam da ira sem mistura, da consumação
da cólera, da ira de Deus. Amém? E assim, a gente encerra mais uma aula, né? Mais um estudo, e vamos avançando para a conclusão do livro de Apocalipse. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos por mais uma oportunidade de estar na tua casa e aprender ou reforçar conhecimento acerca da tua palavra e ao mesmo tempo confortar o nosso coração, consolidar em nossos corações aquilo que a história proclama que vai acontecer e que nós, como Cristo, seremos honrados, seremos exaltados, e não cabe a nós qualquer tipo de preocupação, mas sim vivermos de fidelidade, na fidelidade aos teus mandamentos, aos teus ensinos, para que possamos desfrutar de tempos abençoados com o selo da tua aprovação. Continua, Deus, cuidando de nossas vidas, abastecendo-nos com a tua palavra, abrindo os nossos olhos espirituais, removendo, Deus, sujeiras, incredulidade, resistências, dureza no coração, para que possamos entender claramente de que uma vida de enfrentamento e de fuga não alegra o teu coração. Por isso, tenhas liberdade para continuar trabalhando em nossas vidas, no estudo da palavra em casa, na pregação na igreja e também no meio da escola bíblica dominical. Assim oramos, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.